Olá! Vamos começar, então, com o nosso curso de Interpretação da Revolução Solar. Esse é um curso bem rápido, bem sucinto. Eu quero abordar, assim, de maneira bem ágil com vocês. A intenção não é a gente se aprofundar em questões como signos e planetas, mas sim em como interpretar mesmo a Revolução Solar. Eu sempre costumo comentar nos meus atendimentos de Revolução Solar que ele geralmente é bem mais curtinho que o do mapa astral. Porque no mapa astral a gente tem ali muita profundidade no que a gente vai falar, e no da Revolução Solar, como é a energia do ano, é uma energia que se movimenta um pouco mais, então acabam sendo atendimentos mais curtos. Então, com esse curso não vai ser diferente. A ideia é que a gente veja o que realmente importa olhar na Revolução Solar. Um outro aspecto aqui que eu não vou falar nesse curso são sobre os asteroides, né? Eu vou usar sempre os planetas básicos. Mas numa revolução solar você pode sim olhar os asteroides, pode olhar outros pontos no céu. Quanto mais você conhecer de astrologia e quanto mais você quiser se aprofundar no seu mapa de revolução solar, melhor. Mas a ideia aqui é que qualquer pessoa consiga interpretar a Revolução Solar, então por isso eu vou usar só os planetas mais básicos, né? Na verdade, até Plutão. A outra questão é que esse curso vai ser dividido em duas partes. Aqui na primeira parte eu vou usar esses slides, a gente vai conversar um pouco sobre questões que eu olho no mapa da Revolução Solar, e depois eu vou pegar dois mapas de Revolução Solar e vou gravar a tela mostrando para vocês como que funciona, né? Como que eu faço a leitura, porque eu acho que a parte prática é onde a gente aprende melhor a fazer a interpretação. Então, eu vou pegar dois mapas e fazer a comparação também com o mapa astral da pessoa. E aí a gente vai ter uma noção de como é uma leitura e uma interpretação de uma revolução solar. Começando aqui pela introdução, uma introdução bem curtinha, né? Para quem ainda não entende, não conhece direito o que é a Revolução Solar, né? Eu sempre gosto de imaginar que o nosso aniversário é como um ritual. E na verdade ele é, né? Como um ritual. Se a gente for observar ao longo da história, o nosso aniversário, ele é um ritual. E o bolo, as velas, a música e até as palmas que a gente bate, eles são parte desse ritual que a gente faz anualmente para celebrar a nossa vida. Uma curiosidade é que o bolo, ele era uma representação da lua cheia. Ele era servido à deusa, né? Ele era ofertado, na verdade, à deusa da lua. E por isso que ele tem o formato redondo, né? E por isso que eu coloquei esse bolinho aqui, essa imagem desse bolinho redondo, branquinho, porque ele é uma representação da lua cheia. Então essa é uma curiosidade, até pra gente entender que o aniversário, ele tá, de certa forma, alinhado com os astros, né? A revolução solar é como se ela fosse uma fotografia da energia desse ritual que vai reverberar ao longo do nosso ano. Então ele jamais vai substituir o nosso mapa astral, o mapa da revolução solar. Ele capta essa energia que está acontecendo ali no momento desse nosso ritual, desse nosso aniversário. Na verdade, ele pega sempre o momento em que o sol volta ao grau exato que ele estava quando a gente nasceu. Então, por exemplo, eu nasci com o Sol no grau 25 de Escorpião, então todo ano, quando o Sol atingir o grau 25 de Escorpião, é o momento da Revolução Solar. Não é necessariamente no mesmo momento em que a gente nasceu, né? Na mesma hora em que a gente nasceu, embora possa acontecer, né? De certa forma, coincidência, mas não em geral, vai acontecer sempre em outros horários. Pode acontecer até no dia seguinte ou um pouquinho antes, no dia anterior também, dependendo da hora que você nasceu. Por exemplo, como eu nasci bem no finalzinho da noite, às vezes acontece de ir pro dia seguinte, né, do meu aniversário, a Revolução Solar. Então, a cada ano essa fotografia, né, desse momento, dessa energia, desse nosso ritual, ela é registrada em um horário diferente, que foi isso que eu acabei de falar. Pode acontecer ela cair no dia seguinte ou no dia anterior, e também depende do local em que a gente vai estar no dia do nosso aniversário. Então, a nossa revolução solar, ela pode acontecer
o mapa pode ficar de uma forma, dependendo de onde a gente tá, ou ele pode mudar se a gente viaja no nosso aniversário, né? Principalmente se a gente viajar para um outro país ou para um outro estado, esse mapa ele pode mudar, assim. Os planetas não vão mudar, né? Os aspectos que os planetas estão fazendo, isso não vai mudar. O que vai mudar, na verdade, eles são as casas do mapa e as áreas da vida, né? Onde os planetas vão estar posicionados. Uma outra coisa que eu acho legal de falar, e que é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos fazendo Revolução Solar, é que como os planetas eles estão se movimentando o tempo todo no céu, né, eles já estão fazendo um movimento ali sobre o nosso mapa astral, então, que é o que a gente chama de trânsitos, né, como esses planetas já estão fazendo esse movimento, a energia da Revolução Solar, ela já está sendo introduzida de alguma forma na nossa vida. Então, a foto, né, da Revolução Solar, ali, a fotografia do céu no momento da nossa Revolução Solar, não é necessariamente uma surpresa pra gente. Talvez a gente já saiba que a gente tá vivendo alguma coisa ali naquele ciclo e aquela fotografia, aquela Revolução Solar vai mostrar onde os planetas, né, e onde os aspectos vão se intensificar na nossa vida, tanto olhando o mapa da Revolução Solar, tanto comparando o mapa da Revolução Solar, né, fazendo a sinastria do mapa da Revolução Solar com o nosso mapa astral. Isso é uma coisa que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, né, quando eu estiver fazendo a comparação, aí vocês vão entender bem o que eu tô falando. Primeiro de tudo, então, que eu gosto de olhar, indo já direto ao ponto, a fase da Lua é uma das primeiras coisas que eu gosto de observar no mapa da Revolução Solar. Porque, como eu disse, é um mapa que ele tem um movimento rápido, né? Ele tem duração de 1 ano. Então, a gente precisa pegar em alguns detalhes. Como o Sol tá sempre no mesmo lugar, né? Tá sempre no mesmo grau, a gente vai pegar detalhes da nossa Revolução Solar. Então, a fase da Lua é a primeira coisa que eu gosto de olhar. Nem todo astrólogo vai olhar, tem gente que não se identifica tanto com essa parte, mas eu gosto muito de identificar a fase da Lua que está acontecendo, porque eu já percebi que faz muita diferença também no nosso ciclo de vida. Quando a gente faz aniversário, por exemplo, numa lua minguante, é muito comum que o nosso ano seja um pouco mais interiorizado, né? A gente se volte um pouco mais para dentro. Não significa que os nossos projetos não vão minguar, não significa que a gente não pode criar algo novo, mas é que a nossa energia vai estar um pouco mais interiorizada. Porque a lua, ela se relaciona muito com o nosso interior, né? Com as nossas emoções. Ela é a representação das nossas emoções. A lua, na verdade, é um receptáculo, né? Do nosso emocional. Ela guarda, ela é uma esponjinha, ela guarda muita coisa ali no nosso emocional, né? Absorve muito. Tem as nossas memórias também na lua. Então, eu acho que observar a fase da lua é algo muito importante. Por isso que eu sempre gosto de começar por ela. Porque ela dá um tom, ele dá um tempero diferente na leitura da Revolução. Então, quando a lua tá nova, né, a pessoa tá fazendo aniversário e tá com uma energia de lua nova. Ela é uma fase relacionada ao elemento fogo e é a fase com mais energia para novos inícios, novas ideias, é ótima para plantar semente. Costuma ser um ano de lua nova, costuma ser um ano mais energizado mesmo. Eu gosto muito de anos de lua nova, porque a gente fica com mais vontade, mais energia, assim, de fazer coisas novas, de criar, né? Não necessariamente a gente vai dar, né, vai criar um projeto novo, vai sair fazendo um monte de coisa nova. Não significa isso, mas é que a gente fica com mais energia, porque é como se todas as possibilidades morassem ali na lua nova. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a lua nova, ela nasce, né? A lua, na verdade, nasce no escuro, nasce no vazio. Quando fica tudo preto, é a lua nova. E essa lua, ela abriga todas as possibilidades, né? É no vazio, no escuro, no caos ali, no preto, né? No tudo escuro que abrigam todas as possibilidades, que moram todas as possibilidades. Então, é uma lua, assim, que ela traz uma perspectiva muito interessante, né? Nossa, olha todas as possibilidades que eu tenho na minha frente aqui, que eu posso fazer desse ano, né? Que pode acontecer, todas essas novas ideias, essas novas coisas que eu posso colocar em prática, né? Então eu gosto muito dessa energia de lua nova. Na lua crescente, é uma fase da lua relacionada ao elemento terra, é uma fase com energia de sustentação, movimento e crescimento. Então,
não necessariamente vão existir novas ideias, mas talvez num ano de lua crescente a gente sustente aquela energia que a gente já vinha sustentando. Então, ano passado eu criei algo novo, né? Ou eu preciso criar algo novo. Uma coisa que é importante de eu falar é que não necessariamente vai acontecer assim, tipo, um ano a lua vai ser nova, no próximo vai ser crescente, no outro vai ser cheia, no outro vai ser minguante, porque isso vai depender muito do calendário. Pode acontecer, sim, né, de num ano a lua ser nova, no outro ela ser crescente, mas pode acontecer de num ano ser nova, no outro a lua tá minguante. E então, a fase crescente, ela pode às vezes vir antes de uma fase de lua nova, justamente porque a gente precisa trabalhar alguma energia antes de dar a luz, né, a ideias novas. Talvez a gente precisa trabalhar alguma energia interior, porque aqui quando a gente tá falando da lua, a gente tá falando do nosso emocional, né? Então talvez a gente precise trabalhar uma energia emocional ainda, amadurecer ela aqui na fase crescente, né? E trabalhando e amadurecendo, trabalhando e amadurecendo. Porque Capricórnio, que é relacionado ao elemento terra também, ele tem essa energia de amadurecimento. Principalmente, né, se a gente tem uma lua em Capricórnio na Revolução Solar, aqui a gente vai ter uma energia de amadurecimento, né? Se ela tiver crescente, então nem se fala. Então, é uma energia de sustentação que vai exigir da gente uma certa maturidade, um certo trabalho, para que a gente possa depois transformar essa energia no próximo ano. Só um adendo que eu achei aqui, que me veio aqui agora de falar, na verdade, e comentei sobre isso, né, sobre a lua não necessariamente cada ano ser em sequência, né? A lua não é em sequência, então não é que necessariamente ela vai ser nova, crescente, cheia e minguante, né? Ela pode ser espalhada. Mas uma coisa que nunca falha, gente, nunca falha mesmo, é o pêndulo do universo. O pêndulo do universo, ele não... eu não sei se vocês estão familiarizados com a energia, com as leis herméticas, né? Mas eu posso deixar também um adendo sobre isso depois lá no PDF, na apostilinha que eu vou disponibilizar. Mas tem uma lei hermética, que é a lei, né, que fala do movimento pendular. Então, vai ter ano em que a gente vai estar com muita energia, e no ano seguinte, para equilibrar muito essa energia, né, que ficou forte ali naquele ano anterior, é provável que alguma coisa vai acontecer ali no mapa da nossa revolução, que diminua um pouco essa energia, porque a gente não pode ficar polarizado, a gente precisa ficar numa energia mais neutra, né? Então, se num ano a gente tá com uma energia muito forte, né, de lua nova ali, de fogo, de criação e tudo mais, no ano seguinte, ou ela vai ser crescente, ou ela vai, né, ela vai estar nas outras fases, porque a gente precisa se recolher um pouco mais, né, ou a gente precisa sustentar um pouco mais essa energia, ou a gente precisa trabalhar um pouco mais o nosso emocional, né? Então, é interessante acompanhar sempre o movimento pendular também. Em um ano, talvez a energia esteja muito alta e no outro ela esteja mais baixa. Aí a gente fala, poxa, mas eu queria tanto sustentar essa energia alta, tava vindo num fluxo muito bom. Só que a gente precisa... O universo, ele precisa desse equilíbrio. Então, não é muito difícil que a gente fique sustentando uma energia alta por muito tempo. E aqui eu não tô falando de energia positiva ou energia negativa, eu tô falando desse fogo, desse movimento, né? Não tem como a gente ficar sustentando muito tempo isso. Nosso corpo também precisa descansar. Então, é uma coisa que eu sempre observo nas leituras de mapa também. Eu gosto até de observar com as pessoas que eu atendo no ano anterior como estava o mapa da revolução solar dela e agora, nesse ano, como é que tá o mapa. Porque daí a gente consegue fazer até uma trilha. Você veio de uma energia assim, agora a energia tá dessa forma. Você veio de uma energia que estava trabalhando algum aspecto na sua vida e agora essa energia tá trabalhando em outro aspecto. É um assunto um pouco mais... sai um pouquinho da astrologia, né? Apesar de estar totalmente conectado, ele sai um pouquinho da astrologia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me manda depois, que eu posso falar um pouco mais sobre isso também. Mas é que eu vi a oportunidade de falar sobre isso aqui agora, antes de continuar, por conta justamente desse movimento da Lua, né? Que eu tava mencionando. Avançando, então, para a Lua cheia, que é a fase da Lua relacionada ao elemento água.
com muita energia emocional, de colheita, de pico, só que é uma fase muito introspectiva, porque é como se a gente tivesse com a energia emocional ali muito alta. E não é porque a gente tá com a energia emocional muito alta que ela tá sendo lançada para fora. Na verdade, a gente transborda energia na lua cheia, né? A gente transborda energia emocional, mas o que tá sendo lançado para fora é aquela coisa interior, né? Nossa, que é como se a gente tivesse acumulado tanta coisa ali. Sabe quando a gente conquista algo e a gente chora? Porque a gente tá feliz, porque a gente conquistou? É justamente essa energia da lua cheia, né? Então, não é que necessariamente a gente tá lançando energia para fora essa energia ela é exteriorizada, né? Ela é introspectiva, na verdade. Ela tá relacionada muito com o que tá acontecendo dentro da gente, né? Com o que levou a gente até chegar nesse momento de lua cheia. Podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins. O que que veio acontecendo até agora no nosso ciclo de vida, né? Que agora a gente tá transformando, né? Que a gente tá liberando para dar energia para coisas novas. Que leva a gente para a lua minguante, né? Ela é relacionada com o elemento ar. É uma fase de elevação mental. A gente fica mais voltado para a finalização de ciclos, nós ficamos mais reflexivos e é por isso que ela é relacionada com o elemento ar, né? Leva a gente à reflexão. A gente quer refletir sobre o ciclo que passou. Então, por isso que ela é relacionada ao elemento ar. E leva a gente à finalização também, né? O ar, ele tem essa energia de se movimentar, né? Principalmente se for um signo, a lua estiver num signo de ar mutável, por exemplo, né? Ou planetas que estão em signos de ar mutável, eles se adaptam muito bem à transformação, né? Então, a lua minguante, ela é uma fase que tá levando a gente à finalização de ciclos, mas com o intuito de se transformar, né? Nenhuma energia no universo é excluída, toda energia é transformada. Vamos continuar agora, então nós vamos falar dos elementos. Eu já vou pedir desculpas se ficar algum barulho de trovão, porque tá chovendo agora, então... Mas eu não quis sair do fluxo de ideias aqui. Mas, então, vamos avançar para os elementos. Os elementos, ao longo da minha jornada aprendendo astrologia, eu entendi que os elementos, eles são extremamente importantes, porque é de onde tudo começa, né? E porque o nosso corpo, ele é feito de elementos também, né? Dos elementos, dos 4 elementos. Nós somos feitos de água, terra, ar e fogo, né? Então, os elementos, eles acabam sendo, assim, de extrema importância. E também porque eles trazem tempero para os signos, né? Muitas das características dos signos, elas estão 100% conectadas com os elementos. Então, eu gosto sempre de fazer isso. Eu olho a primeira fase da lua, depois eu vou para os elementos, depois eu parto para uma leitura já conjunta do mapa da Revolução Solar. Então, avançando aqui, falando sobre os elementos, eu não vou me aprofundar tanto em cada elemento, como eu já disse, mas eu vou dar uma pincelada para a gente entender como os elementos eles vão se conectar com os acontecimentos ao longo do ano. E aí, na hora de fazer a leitura mais profunda, mostrando para vocês como é que eu faço a leitura, aí a gente vai entender melhor sobre o papel dos elementos, né, no contexto geral dessa leitura. Então, para quem ainda não sabe, não está familiarizado, no astro.com, aqui, né, dessa forma que eu coloquei o zoom aqui, a gente consegue identificar, né, nessa caixinha quais são os elementos, né, onde estão... Ele é como se fosse um resumo da mandala astrológica ali. Então, a gente tem ali os 4 elementos e tem também as modalidades, né? Então, fogo, ar, terra, né? Que tava em inglês quando eu tirei o print, mas earth e water, né? Água. Então, dá pra identificar também pela cor, né? A cor vermelha, fogo, a cor laranja, amarela, o ar, a terra é verde e a água é azul. Então, essa aqui é uma revolução minha, a revolução de 2023. Então, tinha ali no fogo Quíron, o Nodo Norte e Mercúrio, né? Mercúrio tava em qual signo?
Cadê, gente? Mercúrio aqui. Ah, tava em Sagitário. A Vênus tava em Libra, então a Vênus era a única no ar. A Lua, Plutão e Júpiter e Urano em Terra, e o meio do céu, o Sol, Marte, o ascendente, Saturno e Netuno em água. E o que a gente tem aqui? A gente já consegue ver que existe uma discrepância, né, entre um elemento e outro. O ar, por exemplo, ele não tá recebendo nenhuma energia ali, nenhuma influência forte. Ele tem a Vênus em Libra, né, a Vênus tava em casa, né, tava feliz ali em Libra. Mas a gente não tem nenhuma energia forte, porque se vocês repararem no mapa, a Vênus em Libra, ela tá interceptada. Deixa eu até, vou marcar aqui pra vocês, ó. Que a Vênus em Libra, ela tava interceptada. Então, ela não tava recebendo muita energia né, uma energia muito forte ali. Ela tava meio apagada. Então, esse elemento ar, nesse ano, ele ficou mais apagado mesmo. O elemento terra e o elemento fogo, eles estavam um pouquinho mais equilibrados. O fogo, né, ele vem em segundo lugar como elemento recebendo menos energia, porque ele tem Quirón aqui, que é um asteroide, né, e o único planeta pessoal que tava ali era Mercúrio, e o Nodo Norte, que traz sim uma força, né, pra ele, mas o Nodo Norte estava interceptado em Áries, e Quirón também, né, Quirón também estava interceptado em Áries, então não tava recebendo muita força também. Só Mercúrio que estava recebendo mais força. E na Terra já tinha um equilíbrio maior, então tinha a Lua, que é forte, né? É pessoal, é um planeta pessoal. Não é planeta, na verdade, a gente não considera planeta, né? Mas vocês entenderam. A Lua, vamos falar aqui que o Sol e a Lua são planetas pessoais também. E a Júpiter e Urano também estavam, né, em Terra. Então, apesar de Júpiter e Urano estarem retrógrados, eles estavam recebendo bastante energia, até porque eles estavam fazendo uma oposição com o Sol e com Marte. Então, eles estavam energizados ali por essa oposição, né, por esse aspecto. Mas, deixa eu apagar aqui só. E aí a água, ela estava recebendo muita energia nesse ano, né? Eu estava recebendo muita energia, muita influência do elemento água. Principalmente porque eu estava com ascendente em água, em Escorpião, né? Então, no elemento água, e o Sol na casa 1. Então, eu tava recebendo muita energia, tava muito energizado, né? Esse elemento. Nesse caso aqui, quando eu leio Revoluções Solares, eu não peço para a pessoa equilibrar a energia dos elementos. É diferente de uma leitura de mapa astral. Na leitura de mapa astral, a gente equilibra os elementos, porque como a gente está falando da nossa personalidade num todo, né, na vida inteira, o mapa ele vai sempre valer na nossa vida, o mapa astral. Então, na leitura de mapa astral, eu costumo pedir para a pessoa buscar formas de equilibrar os elementos quando eles estão muito desequilibrados, como é o caso aqui desse mapa dessa revolução. Mas no caso da revolução solar, e só da revolução solar, eu não equilibro elementos, eu não busco equilíbrio de elementos. Porque eu acredito, e aí eu acho que cada astrólogo vai ter uma abordagem nessa parte, mas eu acredito, pela lei do ritmo também, né, que eu comentei um pouquinho antes, que a gente precisa, às vezes, experimentar a energia daquele elemento. Então, se o elemento água estava muito influente nesse ano, é porque eu estava precisando experimentar mais forte a energia do elemento água ao longo do mapa dessa revolução, ao longo desse ano até meu próximo aniversário. Então, não faria o menor sentido eu buscar equilíbrio e acabar bloqueando um pouco dessa entrada de energia de água na minha vida, porque pode acontecer, né, de eu tentar bloquear isso e acabar pegando uma parte minha ali que estava precisando ser explorada, que faria parte da minha evolução, e aí eu tô bloqueando ela, deixando ela pro inconsciente, isso pode retornar depois de uma forma
mais complicada, né? Que a gente não quer vivenciar. Então, eu prefiro vivenciar o que a energia tá me mostrando ali que precisa ser vivenciado. Nesse caso aqui, então, toda essa energia de água aqui, eu busquei integrar ela na minha vida. Então, eu olho o mapa da revolução, né? E aí você pode fazer isso, pensar dessa forma, né? Fazendo o seu próprio mapa, ou se você estiver fazendo o mapa de outra pessoa, né? Mas vamos considerar aqui que nós estamos fazendo nossos próprios mapas de revolução solar. Eu observo como aquela energia, né, ela tá buscando ser integrada na minha vida. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais depois, quando a gente estiver lendo um mapa mesmo. Mas nesse caso aqui, só passando, né, uma pincelada, o ascendente tava ali, a casa 1 tava bem energizada, ela tá energizada por aspectos, ela tá energizada pelo Sol, por Marte, então tá existindo muita força ali né, na casa 1, em Escorpião. Então, essa energia de água, ela tá entrando através do meu próprio Sol, né? É como se o meu Sol, né, a minha vitalidade tivesse dependendo dessa energia nesse ano, porque tá muito intensa, ele tá precisando se expor, né? Inclusive, tava fazendo uma conjunção exata com Marte, essa energia ela tava precisando se expor, ela tava precisando ser observada, ser olhada, ser colocada em movimento. E aí, por exemplo, seguindo para o meio do céu, né? O meio do céu em Câncer, uma busca por um trabalho, pelo sucesso, ou por uma qualidade de vida ali melhor, mais voltada, né, pro coração, mais voltada pro emocional, uma coisa que fosse mais pessoal para mim. Então, a busca pelo sucesso acabou se tornando algo mais pessoal, mais interiorizado, mais introspectivo, né? Algo mais relacionado com quem eu realmente sou, com aspectos do inconsciente, mexeu com crenças. E aqui eu tô falando de uma forma assim, falando o que realmente aconteceu, né? Mas o que essa leitura estava indicando. Peixes ali na casa 6, mostrando que os aspectos inconscientes estavam se movimentando e de alguma forma com Quiron ali na casa 6 também, né? Esses aspectos eles ficaram muito intensificados, né? Esses aspectos piscianos em mim. Só que como o Peixes mexe no inconsciente, isso trouxe bastante... Foi um ano que eu fiquei bem doente várias vezes, assim, em vários momentos, porque é como se aspectos do inconsciente se transformassem muito rápido no corpo físico, né? Então, Peixes na casa 6, ele traz muito isso. Aspectos do inconsciente se transformando em questões físicas. Então, essa energia toda se movimentou, mas por uma questão mesmo que eu já estava passando na minha vida, uma vontade de fazer uma transição de carreira, então era um momento mais introspectivo. E se vocês observarem, a Lua, ela tá quase crescente, mas ela ainda não tá na fase crescente. Ela tava, a gente considera ainda uma energia de Lua nova, né? Como ela ainda não fez quadratura com o Sol, a gente observa essa Lua como nova. E como ela estava numa energia de lua nova, eu estava buscando de maneira emocional, né? Porque tem muita água, então eu estava buscando de maneira emocional transformar a minha vida, trazer novas ideias, trazer novos conceitos, novas crenças, né? Então você tá vendo como as coisas vão se conectando aos poucos ali no mapa, mas ele começa já a contar uma história. Então, talvez fazendo ali transformando esse mapa, né? Vamos supor que fosse ao contrário, que ele estivesse colocando ali energia na casa 10, na casa 10 não, desculpa, em um signo de fogo, né? Em Leão, por exemplo. Já me mostraria que numa lua nova com signo de Leão, eu precisaria externalizar essa energia, trazer novos conceitos, mas para minha vida externa. Então, criar coisas novas, talvez colocar projetos no mundo, né? Se eu quisesse ter um filho, seria um ótimo momento, né? Com um ascendente em Leão, ou uma lua em Leão, né? Então, tá vendo como muda a tônica, né? O elemento, ele muda a tônica. Se fosse de terra, né, um ascendente em terra, é trabalho,
é uma energia de sustentação, é uma energia de trabalho. Lua nova com ascendente em terra, né? Então, qual energia de trabalho eu vou colocar aqui esse ano? Que novos conceitos, que novas sementes eu vou plantar na questão de trabalho, da minha rotina, da minha saúde, do cuidado com o meu corpo, da minha nutrição. Percebem como um elemento, ele traz muito tempero para nossa leitura da Revolução Solar, né? Quando o elemento tá equilibrado, então a gente tem bom fogo, bom ar, boa terra e boa água, a gente vai olhar outros aspectos do mapa, porque significa que os elementos, eles meio que estão colaborando ali, né? Ajudando a gente a seguir naquele processo. Lembra sempre do que eu falei. Vão existir alguns momentos onde a gente vai estar com uma energia lá em cima, vão existir momentos onde a nossa energia vai estar neutra, vai estar fluida. É aquele ano que a gente olha e fala assim, nossa, não aconteceu nada de ruim, mas também não aconteceu nada de bom, né? Tá equilibrado. E vão ter momentos onde a gente vai estar bem interiorizado, bem introspectivo, que foi o que aconteceu esse ano. Vocês podem ver que ar e fogo não tinha quase nada, energia de Áries interceptada, né? O leão ali não estava recebendo também muita energia, estava na casa 11, mas o sol, ele estava energizado lá na casa 1 em água, né? Então, não tinha muita energia para externalizar nesse ano, era tudo muito interno. A lua tava em Capricórnio, é minha lua natural mesmo, minha lua é em Capricórnio. Então, traz muito essa interiorização, né, do processo, mesmo que seja uma lua nova, mesmo que fosse uma lua crescente também, é uma interiorização do processo quando tem muita energia de água. Se fosse ao contrário, seria exteriorizar, né? A gente estaria colocando energia, lançando para fora, mas esse não era o momento de lançar a energia para dentro, né? De voltar ela para dentro. É por isso que eu gosto de trazer o mapa e já mostrar com um exemplo, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente entender o que quer dizer aquilo, né? Eu coloquei aqui também pra gente entender os elementos, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas quando a gente vê o mapa completo, assim, parece que já, né, vai dando aquele entendimento do que aquela energia quer trazer, quer trazer pra gente, né? Eu sempre falo isso em todas as leituras, tanto na leitura de mapa astral quanto de revolução solar, até de astrocartografia. Os mapas contam uma história pra gente. E é muito engraçado que eles carregam um tema. Então, o mapa de revolução solar, ele sempre vai ter uma temática ali que a gente vai pensar e vai falar, eu tô passando por isso aqui mesmo na minha vida, e o mapa tá me contando essa história, ele tá me contando esse caminho que talvez eu siga, ou que talvez eu escolha não seguir, né? Então, a gente vai perceber, sempre observando o mapa completo, que ele vai contar uma história. É por isso que eu gosto de trazer esses exemplos, e a segunda parte vai ser mais prática. Vai ser eu mostrando mesmo para vocês como eu faço as leituras, assim como eu tava falando aqui já sobre os elementos. Então, novamente, passando de uma maneira mais rápida aqui, o elemento fogo, a gente tem então Áries, Leão e Sagitário. Uma revolução solar onde o ascendente está num elemento fogo, ou tem muito elemento fogo presente, tem muitos planetas presentes em elemento fogo, muitos planetas energizados ali em fogo, a pessoa ela vai sentir uma energia muito ativa nesse ano. E gente, assim, é real. Teve um ano que eu tive a revolução solar em Áries e eu não conseguia parar quieta. E eu precisei fazer muito exercício, muito mesmo, para dissipar a energia. Então, todos os dias eu fazia exercício, né? Eu buscava fazer pelo menos um momento ali onde eu fazia algum exercício pesado que exigisse bastante do meu corpo para conseguir dar uma dissipada na energia. Porque senão, isso acaba a energia acaba se transformando, sabe? Se a gente não dá vazão para ela, ela acaba se transformando. E acaba gerando agressividade, irritabilidade, né? A gente fica muito... Traz uma irritação muito grande a energia de fogo. Então, a gente precisa direcionar ela, criar
foi um ano que eu criei bastante, eu criei muitas coisas, né? Gravava muitos vídeos, fazia, né, muitas coisas, manuais mesmo. Porque a energia de fogo, ela é uma energia criativa, ela é uma energia que, como eu falei, ela precisa ser lançada para fora. Ela não é uma energia pra gente, né, ficar guardando, ficar contendo. Vocês vão observar que a gente não consegue conter fogo, né? O fogo, ele se alastra. O fogo, ele cresce, e só que a gente precisa alimentar também essa energia, porque senão ela se apaga. E se ela se apaga, é onde ela acaba virando ali uma irritabilidade, né? Onde ela acaba virando... Ela vai muito pro lado da água e acaba apagando a nossa vitalidade. Então, a gente fica sem vontade de fazer as coisas, né? Por isso que ela precisa ser alimentada de uma maneira que a gente consiga criar cenário para que essa energia se movimente e se dissipe, sem ela ficar bloqueada ali na gente, né? É muito abstrato quando a gente fala da energia dos elementos, porque é como se a gente tivesse que se conectar com o elemento dentro da gente pra gente entender realmente essas questões. Então, no elemento fogo, a gente precisa se movimentar, a gente precisa criar, né? Áries, ele precisa de muito movimento, o Leão, ele precisa de criatividade, e Sagitário precisa de uma conexão, precisa de uma conexão mais elevada. Por isso que eu falo, a energia, ela não pode ficar parada, ela precisa de um movimento, ela precisa de uma intenção. Então, quando a gente tem o elemento fogo muito forte numa revolução solar, é uma coisa que eu sempre indico: exercícios e momentos também de prática de respiração. Embora a prática de respiração seja algo muito mais relacionado ao ar, fogo também precisa. Mas esse fogo precisa ser alimentado, então, para fazer coisas criativas, né? E aí cada pessoa vai se conectar de uma forma, vai depender muito do mapa da pessoa também e aonde tá posicionado o fogo, porque eu posso falar, faça, né, crie coisas bonitinhas e fofinhas, não, mas daí às vezes lá o fogo tá na área de trabalho, a pessoa vai criar dentro do trabalho, ela vai criar estratégias, né, a pessoa vai muito de como a pessoa se conecta, né, na vida dela com essa energia de criatividade também, né, não é só o que a gente acha que é criar. Criar não é só desenhar, fazer, né, ser artista. Criar, a gente precisa direcionar a criatividade para as áreas da nossa vida onde a gente se identifica mais. O ar também é uma energia que a gente vai lançar um pouco mais para fora, né? A gente vai se conectar com outras pessoas, se conectar através dos relacionamentos, se conectar através do conhecimento, né? O conhecimento do outro. Às vezes a gente pode usar a energia do ar para se conhecer também, né? Porque a gente se conhece através do outro, se conhece através das experiências que a gente tem com o mundo. Então, o elemento ar, ele é um elemento que, quando ele cai muito forte na revolução solar, eu sempre indico a pessoa a experimentar, não ficar parada ali, focada numa coisa só. Vai experimentar uma coisa diferente, vai experimentar conhecer um lugar novo, vai experimentar conhecer uma pessoa nova, fazer um cursinho, sabe? Às vezes você faz um curso presencial ali, conhece pessoas novas, saia com os amigos, conheça, né, ambientes novos, faça pequenas viagens para se conectar com essa energia do elemento ar, né? A gente precisa desse elemento ar para a gente viver, né? Porque a gente precisa a gente precisa se energizar um pouco, às vezes, através do outro, através daquilo que a gente conhece. E quando eu falo outro, eu não falo só de outra pessoa, eu falo de outro local, de outro ambiente, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Porque o que a gente está acostumado no nosso dia a dia acaba se transformando em água, né? Então, por exemplo, a nossa casa ali, que é o lugarzinho especial onde a gente vive, né? O nosso aconchego ali, o trabalho também, às vezes a gente acaba se acostumando tanto tempo no trabalho que ele acaba virando uma energia
de aconchego pra gente, né? É uma energia de conforto. Não necessariamente um conforto bom, né? Às vezes o conforto, a zona de conforto não é tão boa. Então, o ar, ele vai trazer a gente, junto com o fogo, na verdade, ele traz um movimento para a gente sair da zona de conforto. Mas o ar, diferente do fogo, que é um movimento, né, rápido, é um movimento que mais expansivo, o ar, ele vai querer, ele vai sair, ele vai conversar, ele vai entender, ele vai conhecer né, ouvir novas histórias e tudo mais, e tudo isso vai se transformar em autoconhecimento. E aí, sabe quando a gente viaja e quando a gente volta da viagem, a gente fala, putz, né, como é que eu tô vivendo isso aqui? Ou a gente tem, às vezes, uma experiência, né, que a gente sai daquela experiência e fala, nossa, como que eu tava vivendo minha vida até agora, né? A gente acorda, parece que aquela experiência faz a gente acordar, né, pra vida, acordar para novas perspectivas. É isso que é o elemento ar em ação. Já a Terra, quando a Terra ela tá forte no mapa da Revolução Solar, eu costumo dizer que é um ano onde a pessoa vai trabalhar e amadurecer. Porque o elemento terra, ele traz essa constância, ele traz esse sustento, né? Eu já falei isso antes, mas a gente sustenta, né, a energia na terra. Então, se a gente plantou uma semente ali, ó, dentro, né, de um buraquinho de terra, a terra ela vai formar casulo, né? Formar um espacinho ali para aquela semente crescer e a terra vai sustentar a raiz daquela sementinha que está crescendo. Ou então, né, já é uma árvore grande, como se fosse Capricórnio aqui falando, né? Mas uma árvore grande e centenária, e aí aquelas raízes tão fortes, mas a terra tá lá, ela tá sustentando as raízes da árvore, né? Então a terra ela traz muita energia de sustentação, traz muita energia de amadurecimento pra gente. Então, um ano onde a gente tem terra forte é um ano que a gente vai acabar amadurecendo muito as nossas ideias, talvez a gente se sinta até mais velho nesse ano, porque é um ano onde a gente vai focar nesses aspectos mais materiais da vida, né? Sabe quando a gente fala assim, me senti muito adulto fazendo tal coisa, né? Isso é uma energia do elemento terra. Só tirando o virgem, né? Porque virgem ele não traz uma energia velha, né? Uma energia madura. Ele traz uma energia mais voltada para o corpo. Mas não deixa de ser voltado para a materialidade, para a rotina, o cotidiano, né? Porque embora virgem não tenha um aspecto de envelhecer, né? Mas ele traz o envelhecer bem. Se você quer envelhecer bem, você tem que observar a virgem. Então, você tem que observar a sua saúde, tem que observar a sua nutrição. Você tá comendo bem? E sua rotina? Sua rotina, né? Ela te serve ou como que ela tá te servindo, né? Você tá indo... Tá cuidando bem de você nessa rotina? Você tem uma rotina que é alinhada aos seus objetivos? Que você tem uma disciplina ali, disciplina também sendo relacionado com Capricórnio, né? Mas você tem disciplina na sua rotina, né? A sua rotina te atende, então você quer um trabalho, você quer crescer na sua carreira. Como que é a sua rotina, como que as suas ações diárias, elas estão te conectando com esse crescimento, né? Ou elas estão te afastando desse crescimento. Então essa é uma energia virginiana, alinhada com Capricórnio, alinhada com Touro, que traz a sustentação da energia também, né? Então, quando a gente tem terra muito forte na Revolução Solar, é um ano de sustentar a energia de trabalho, sustentar a energia material, né? É um ano que a gente se conecta muito também com o dinheiro, com a necessidade da gente de fazer recursos, né? Fazer mais recursos, ou talvez de equilibrar os recursos que a gente já tem, conservar os recursos que a gente já tem, a gente fica mais conectado com a terra em si, no geral, né? E aí é um ano que a gente busca, a gente fica mais aterrado, né? Então, o ar e a água, né? As emoções ali e a mente, elas ficam um pouco mais
de lado e a gente aterra, né? A gente quer saber das questões mais materiais mesmo, da vida prática, o dia a dia, a vida física, né? O que importa no que diz respeito ao material mesmo, né? E por último, nós temos o elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, aquele elemento que volta, gente, pro nosso interior, né? Falei bastante dele aqui antes, porque foi, né, um elemento que estava forte na minha revolução solar. Mas a água, ela é um elemento que interioriza a gente, que leva a gente para aspectos do nosso inconsciente, que vai trabalhar crenças, vai trabalhar emoções, vai trabalhar memórias, trabalha as nossas sombras. A gente vai, né, fica muito conectado com a nossa sombra no elemento água também, porque por conta de projeções, né, que vem na nossa lua. A gente se conecta com memórias, então a gente vai lembrar de coisas, sabe, lá da nossa infância. A gente fala, nossa, isso aqui, né? Como que isso veio acontecer, né? Eu esqueci disso aqui, e como que isso aqui aconteceu na minha vida e eu esqueci, e como isso me transformou como pessoa. Ou então a gente vai lembrar de coisas que a gente fez lá na nossa infância que a gente gostava muito, né? Foi muito engraçado que nesse ano, com muita água, eu fiz muitas coisas que remetiam à Loma adolescente, né? Então, me conectei muito com essa Loma adolescente, trouxe muito ela pro meu dia a dia, pra minha vida, né? Eu pensei, nossa, ela gostava tanto disso, ela tinha essas aspirações, ela tinha essas vontades, essas necessidades, e eu enterrei tudo, né? E agora, aí foi ressurgindo. Então a gente se conecta muito com o nosso emocional, com a nossa família, com os nossos sentimentos, né? E aí pode ser um ano que é bem, né? A gente chore muito, a gente se conecta muito com as nossas águas interiores, porque é um ano de água, a gente não tem nem o que dizer. E eu brinco sempre quando eu tô fazendo revolução solar, que o ascendente é peixes, gente, a energia fica super abstrata do mapa da revolução, é como se a gente nem conseguisse ler direito. Porque peixes, né, sendo o último signo, sendo a nossa conexão ali com essa energia transcendental, né, com a nossa conexão com uma energia muito mais elevada, com o nosso eu superior, é uma energia abstrata que a nossa mente não consegue organizar. Então, às vezes, você tá fazendo uma leitura ali e a mente não tá organizando muito bem o que tá acontecendo ali, porque quem organiza é virgem, né? Que é o oposto de peixe. Quem organiza a energia é virgem. E às vezes tá tão forte lá em peixes, né? Tá tão forte na água que a gente não consegue organizar bem aquela energia ali e colocar em palavras. Às vezes trava, não sai. Então eu sempre brinco quando eu tô fazendo revoluções com os ascendentes em água e principalmente peixes, que é uma revolução que vai sair com um áudio ali, um vídeo bem abstrato, mas a pessoa vai entender, porque é a energia que ela tá sentindo naquele ano, né? O emocional dela vai se conectar com aquilo. Às vezes a gente não conecta nem com a palavra, mas a pessoa ela consegue absorver a energia daquele mapa. Isso, óbvio, gente, tem gente que vai achar que é baboseira, tem gente que vai achar que isso é um papo muito doido, assim, mas é até o momento em que você pegar uma leitura ali e você se conectar com a energia. Vai ter gente que, assim, eu tenho muita água no meu mapa astral, então eu, de maneira natural, me conecto muito com a energia de água e com a energia da pessoa da qual eu tô lendo o mapa. Mas vai ter gente que vai ter muita terra, né? Muitos astrólogos que têm muita terra e que eles vão organizar a leitura de uma maneira diferente, né? E não quer dizer que tá errado, eles vão ler o mapa de uma maneira diferente, né? Vão ler o mapa de uma maneira mais prática. Eu já vou para um lado mais abstrato, mas a pessoa entende, ela sabe do que a gente tá falando, porque como se trata de energia, essa conexão, né, que a gente gera, ela acaba vindo de outras formas, é quase como telepatia. Então, quando a gente tem muita água numa leitura, é uma leitura mais abstrata mesmo, mais diferentona, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de organizar o mapa, porque ele passa uma energia de caos.
A energia de peixes, a energia de câncer, de escorpião, são energias muito inconscientes. Então, e é no inconsciente, no coletivo, e no nosso inconsciente pessoal que habita o caos, né? Tem muita coisa habitando ali. Então, é muito mais difícil da gente organizar as energias. Não é impossível, mas a gente precisa se aterrar um pouco para organizar essas energias inconscientes que ficam lá, né? São os assuntos que ficam boiando nas águas do inconsciente. Então, por isso que são leituras que acabam se tornando um pouco mais abstratas, um pouco mais diferentonas, mas eu gosto muito delas, porque elas trazem uma energia bem forte, bem transformadora também. E aqui com os elementos a gente conclui essa primeira parte, onde eu falo de detalhes que a gente observa na Revolução Solar, né? Antes de começar uma leitura mesmo, eu observo primeiro esses detalhes. E agora nós vamos para uma parte onde eu vou pegar o mapa de uma pessoa e nós vamos já avançar fazendo uma leitura mesmo e conectando com o mapa astral. Então, eu acho que dessa forma fica mais dinâmico e muito mais fácil de vocês entenderem. Mas, como eu já disse, se tiverem alguma dúvida, me mandem que eu tento tirar da frente todas as dúvidas de vocês para que vocês consigam entender da melhor maneira possível como é feita a leitura da Revolução Solar.